Olá, tudo bem? Aqui é Eduardo da plataforma Matriz. Vamos falar aí sobre homologação de fornecedores em condomínios. Vou abordar um pouquinho sobre a homologação e depois a gente vai dar uma outra explanada aí sobre aquele assunto lá. Condomínio precisa de licitação, não cabe licitação condomínio porque é particular. Então por que homologar fornecedores? A gente não quer construir um processo correto, né? Então vamos lá, a gente não quer contratar muito bem? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre homologação. O que é essa homologação de fornecedores? Homologar um fornecedor, né? Uma empresa, exige alguns passos aí que você precisa prestar muita atenção, tá? Aqui na plataforma Matriz, quando a gente constrói esse processo, né, de concorrência, de licitação, é homologado alguns fornecedores, né? É um fornecedor que você, condômino aí, que você síndico quer que seja homologado. Precisa prestar atenção, né? Isso é processo, né, gente? Então, ele vai exigir algumas especificações, por exemplo, alguns requisitos das empresas, tá? Que vão ali ser homologadas. E olha só, isso é processo de empresas, né? Então, por que não ter licitação dentro do condomínio? Tá? Por que não justificar dessa forma, né? A concorrência ali, construir realmente um processo. Só homologar é uma parte só, né? É quase que você acabar ali deixando as peças soltas, né? Homologar nada mais é do que você receber documentos da empresa, né? Então, contrato social básico ali, né? Contrato social, certidões negativas, contrato social atual, né? Atualizado, última revisão, certidões negativas, se ela tem funcionário, certidões de ISS, INSS, toda aquela papelada. E uma outra parte super importante, olha só, homologação também vai envolver serviços que ela já prestou e tem comprovação daqueles serviços, tá? Isso é muito importante. Como é que ele consegue, por exemplo, comprovação de serviços? Olha só, se é uma empresa de pintura, por exemplo, de fachada, essas empresas precisam de um responsável técnico, né? Um engenheiro, um arquiteto. Quando elas executam um serviço, né? Elas emitem um RT, né? Ou o RRT para conseguir fazer esse serviço, para comprovar de que elas estão fazendo, né? Comprovar para o conselho, né? De arquitetura ou de engenharia, assim o que cabe ali ao profissional que é responsável. Essa RT ela é comprovação daquele serviço. Quando ela acaba aquele serviço, né, ela dá baixa nessa RT, dizendo que ela terminou o serviço, né, conforme a validade que ele põe ali, tem uns requisitos, aí ele vai pôr a metragem quadrada também nessa RT, o serviço que ele vai fazer, etc. Né? E o que acontece? Esse processo, né, ele também envolve aquele a qual ele prestou o serviço para que ele construa, né, essa assim dizendo, a gente chama na arquitetura e engenharia, né, desse acervo técnico, né? É um acervo de trabalhos que ele fez, né? Um acervo de comprovação de serviços que ele fez. Então, qual o procedimento que ele faz ali? Assim que ele acabou, ele dá baixa nessa RT, aí ele vai ao condomínio ou à empresa que ele prestou serviço, né? E ele fala assim, olha, eu acabei o serviço, você conseguiria me assinar esse termo? Ele redige um termo ali dizendo que foi de acordo o serviço, que realmente ele prestou serviço ali naquele condomínio, realmente ele fez, colocar pintura de fachada, ele fez a pintura de fachada, envolveu aquele outro serviço, tal, dentro do período X, conforme a responsabilidade, a RT, né? A RT ou RT, ART, e aí eles assinam o termo, o responsável pelo condomínio assina, o responsável pela empresa assina, e eles devolvem lá e fazem essa homologação também no conselho, né, de arquitetura e de engenharia, e esse conselho ele devolve, né, com o que a gente chama aí de acervo técnico, né? Quanto mais serviços ele faz, né, e ele comprova esses serviços e a resposta desses clientes dele, desses clientes que ele prestou serviço é positiva, né?
comprova de que ele fez, de que ele prestou um bom serviço, isso ele pode ir homologando no conselho dele de arquitetura e engenharia e depois ir emitindo essas certidões, né? Uma certidão, né? O acervo técnico é uma certidão de garantia dizendo que ele prestou aquele serviço. É isso. E essa certidão é super válida na hora da homologação, de pedir a homologação dessa empresa para o seu condomínio. E aí realmente comprova de que ele fez serviços daquele porte, né? Naquele tamanho de condomínio, naquela dimensão, né? Naquela quantidade. Né? Nessa RT, por exemplo, vai a quantidade de área, por exemplo, de pintura, nesse serviço, né? Que a gente está falando de pintura, vai essa área de pintura, se foi feito com equipamentos, tal. Tudo isso faz parte da homologação. Algumas concorrências, quanto mais acervo técnico, né? Mais homologado ele tem esse acervo técnico, melhor para ele, né? Em algumas concorrências eleva a pontuação dele, talvez ele esteja ali dentro do valor dele, um valor até médio ou até um pouco mais acima, mas essas comprovações, né, esses acervos técnicos ajudam em muito ele, né? E isso pode ser a causa do desempate ali da escolha dessa empresa, né? E olha só, isso é procedimentos, né? E aí, essa homologação também pode ser uma entrevista com a empresa, né? Isso pode contar também, e aí você ter um especialista do seu lado ali, um arquiteto, um engenheiro, que faça essa entrevista, vai fazer algumas perguntas técnicas, tal, né? Até no seu condomínio você pode fazer uma visita com ele vai te ajudar, né? A fazer, a elaborar essas perguntas e sentir ali se realmente ele fez serviços desse porte ou não, né? E mais a comprovação técnica, que aí, né, é comprovado pelo conselho, comprovado por aquele que ele prestou serviço também, então não gera dúvida. Isso faz parte da homologação, né? Que é a parte técnica dela, né? Se ele realmente fez ou não aquele tipo de serviço, né? Isso é processo de homologação. Tudo isso envolve isso, você pode pedir aí para as empresas, né, que vão prestar serviços, né? Cada um tem o seu tipo de comprovação, tá? Se, por exemplo, vende produtos, se ela vende produtos para outras empresas, se são bem aceitos, né? Uma comprovação daquilo. Isso faz parte da homologação também, tá? E aí, olha só, se a gente faz tudo isso, né? Empresas fazem muito isso, né? Para que os condôminos, né? E aquele que está contratando fique seguro daquilo que vai ser executado. Isso é muito importante. Por que a gente não faz para condomínio, né? As empresas públicas que fazem licitação fazem isso também, né? Quando elas fazem a licitação em técnica e preço, né? É obrigado a comprovar aquela técnica. Por exemplo, elas colocam lá uma construção, por exemplo, vamos colocar aí um valor, 10 mil metros quadrados. As empresas que vão participar, um dos requisitos é que elas tenham comprovação de que elas executaram obras de 10 mil metros quadrados naquele perfil ali que eles estão exigindo na contratação. É isso, homologação é isso. Então, por que a gente não pensar em licitação? Olha só, se a gente fizer só homologação, a gente pode correr o risco de lá na frente ainda não concluir esse processo. Por que não pensar em licitação e construção no todo desse processo, né? Fazer o processo mesmo inteiro conforme a NBR 8666. Né? Não se apega a isso que é só para a área pública. Gente, é um procedimento que tem ali, é uma norma, isso é super válido para a gente aplicar no nosso meio condominial, super válido. Né? Você vai ter que se reportar a outras pessoas, ao conselho, aos moradores. Olha, quando você construir um processo desse de homologação, ir lá comprovando, né, que essa empresa é super idônea, tem atestado técnico, aí você construir o processo, né, de licitação com escopo, né, com um processo dentro de uma plataforma, onde tudo isso envolveu, ficou visível, ficou claro, todo mundo podia visitar aquela plataforma, todos os condôminos podiam ver aquilo tudo que estava acontecendo, está registrado. Gente, é um outro conceito, né? É um outro conceito de administração, é um outro conceito de comprovar tudo aquilo que você está fazendo. Muda, né? Muda aí
é profissionalismo, né, gente? É profissionalismo, né? É a gente aumentar essa perspectiva. Cara, quando você construir um processo desse e começar a aplicar, isso vira, né, rotina nesse bom sentido, né? Vira rotina, isso fica muito mais fácil, muito mais claro, né? Isso gera muito mais confiança para você, muito mais. Você está fazendo a coisa certa, né? E você vai galgando aí novos ares para você, né? Novos condomínios, novas administrações. Novos condomínios, eu estou falando aí com o síndico profissional, mas o síndico orgânico também, né? Isso é super importante se você gosta de fazer isso, essa sua administração, de estar no cargo ali, né? E é um patrimônio seu, né? Você que é o síndico local, poxa, nada mais justo, nada melhor você fazer isso porque é a sua própria casa. Isso traz valor, gente. Traz valor à contratação, traz valor porque tem profissionais ali envolvidos, responsáveis, né? Vamos pensar dessa forma, né? Vai ajudar muito vocês, né? Isso. E a plataforma matriz está aqui para ajudar vocês a construir esse processo, tá? Do início ao fim, né? De contratar um serviço do início ao fim, justificando cada ponto ali, tá bom? Tá? A gente tem mais conteúdo, visita o nosso conteúdo, você vai entender o que a gente está falando aí, tá? Processo correto, contratação correta. No link desse vídeo, eu vou deixar um e-book aí para vocês. Processo correto, contratação correta. Vocês vão entender, é um pouquinho denso, mas vocês vão entender muito bem como que as grandes empresas fazem, como a Caixa Econômica Federal faz, como outras empresas fazem, né? Via Varejo faz também esse processo, você vai entender aí como elas fazem esse processo, tá? Dentro de uma plataforma, tá bom? A plataforma matriz trouxe para o condomínio, um padrão de plataforma para vocês, personalizada para o condomínio, tá bom? Tem mais conteúdo aí para vocês nas nossas redes sociais. Um abraço, fique com Deus.